Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar aqui dos episódios, de Jornada nas Estrelas, Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 23º episódio da segunda temporada, intitulado Espelho, Espelho Meu. Gente, esse é um episódio muito bacana, tá? Por quê? Porque ele vai tratar, da questão, do universo espelho, o universo espelho que a gente viu no episódio Mirror Mirror, reflexo do espelho lá em TOS, e que depois ele foi desenvolvido, em DS9, ele foi desenvolvido em Enterprise, ele foi desenvolvido em Discovery também, da forma lá de Discovery, no caso, mas é bacana a gente ver, como essa coisa ela foi retomada, em DS9, foi retomada de uma forma muito interessante, O episódio ele começa com a Kira e o Bashir, voltando de uma colônia bajoriana no quadrante Gama. Eles entram, no quadrante, no buraco de minhoca, perdão, para voltar para a estação. E aí acontece uma ziquezira lá na nave, dá um problema lá, dentro do buraco de minhoca, e isso vai ser o pretexto, para quando eles saírem do buraco de minhoca, eles estarem, no universo espelho, no caso, e aí a estação não é DS9, é Terok-Nor, ela é controlada por uma aliança entre os Klingons e os Cardassianos, e a chefe da estação não é o chefe da estação não é o Cisco, na verdade é uma Kira espelho, no caso, toda depravada lá, toda sensual lá, coisa e tal, E aí essa Kira do universo espelho, ela está entendendo o que está acontecendo ali, quando ela vê a versão dela do universo Prime, junto com o Bashir ali, no caso, o Bashir é mandado para um campo de trabalhos forçados dentro da estação, coitado, mas a Kira do universo espelho, ela vai querer ficar com a Kira Prime, porque ela se sente muito atraída pela Kira Prime, pela versão, Prime dela, no caso, e aí ela começa a explicar o que aconteceu, que a Kira Prime não tem a menor ideia do que está acontecendo, Aí ela conta os eventos do episódio de TOS, do universo espelho, aquela coisa do Kirk, no final do episódio ele tentar convencer o Spock do universo espelho, a tomar o poder, e fazer um império terrano mais pacífico, cheio de reformas, Isso acabou realmente acontecendo, vai realmente dentro dessa vibe, como se fosse uma continuação daquilo que a gente viu em Mirror Mirror, em TOS, E aí quando o Spock ele faz as reformas, transforma o Império Terrano no Império mais pacífico, esse Império Terrano acaba sendo subjugado, por uma aliança entre os Cardassianos e os Klingons, já no caso, que continuam sendo do mal, Aliás, é interessante a gente ver isso, Essa equivalência entre bem e mal aí, essa dicotomia entre bem e mal, ela nem sempre funciona muito no universo espelho, 100%, Porque, por exemplo, os Cardassianos e os Klingons tinham que ser uma galera do bem, Enquanto que o Império Terrano teria que ser do mal, no caso, Mas quando o Império Terrano é subjugado pela aliança Cardassiana Klingon, que ainda continua sendo, vamos dizer assim, do mal, guerreira, conquistadora, coisa e tal, o pessoal do Império Terrano acaba sendo vítima ali no caso, eles acabam sendo pobres coitados ali, entendeu? Então fica um negócio meio estranho, E aí o Bashir e a Kira, eles vão ser mortos, porque ficou estabelecido, no universo espelho, que se aparecesse alguém do universo Prime para poder bagunçar o coreto, como o Kirk fez, essas pessoas seriam eliminadas, mas a Kira, espelho, ela não vai querer matar a Kira Prime, e ao mesmo tempo, o Bashir acaba também sendo meio que preservado, a pedido da Kira Prime, E aí a Kira Prime e o Bashir, vão tentar, no final das contas, sair, da estação, E eles querem ir atrás de um teletransporte. Aí a Kira vai atrás do Quark, o Quark, sim, obedecendo essa equivalência entre bem e mal, o Quark do universo espelho é um cara legal, que inclusive tenta fazer com que os terranos fujam da estação, ele acaba até sendo executado por causa disso, O Cisco vai ser um cara terrano que vai ser uma espécie de amante ali, da Kira Prime, da Kira espelho, no caso, E ele vai ser o cara que cobra os impostos, das naves ali, que estão passando por ali pela estação,
para Kira Espelho, né, no caso, ele vai ser um tremendo do mau caráter, né, no caso, ele também vai obedecer esse princípio dessa equivalência aí entre bem e mal, né, do universo Espelho e do universo Prime, né, no caso, né. E aí o interessante, né, é que a nossa Kira, ela vai tentar fugir, né, do universo espelho, né, tentando entrar em contato, né, com pessoas que possam passar o teletransporte para ela, né, no caso, que ela possam dar acesso ao teletransporte para ela, né, mas aí a Kira, né, do universo espelho, quando ela descobre, né, que a Kira Prime está tentando ter acesso a um teletransporte, ela chega e fala, não adianta nada porque os teletransportes foram alterados, né, no caso, né. E aí o episódio ele vai indo por esses meandros, né, no caso, né, a Kira ela acaba recebendo uma proposta, né, do Garak, né, que o Garak ele acaba sendo um cara ali que é um cardassiano, que está inclusive com roupa militar e tudo, né, ele quer matar a Kira Espelho, né, para ele assumir o posto, né, de intendente da estação, né, mas ele vai usar a Kira Prime para isso, né, ele vai substituir a Kira do Espelho que vai ser assassinada por ele pela Kira Prime, né, no caso, para depois a Kira Prime entregar o poder para ele da estação, no caso, né. E aí a nossa Kira ela vai tentar fugir, né, com o Bashir antes que o Bashir seja morto, porque se ela não aceitar esse plano, quem vai ser morto é o Bashir, né, no caso, né. E aí a gente vai ter todos esses desfechos aí no caso, né. Ela vai pedir a ajuda do Cisco, né, desse Cisco Espelho aí, que é um tremendo de um mau caráter, né. E ela fala, pô, você é um cara que é mau caráter pra caramba, e o Cisco lá do universo Prime, né, gente boa pra caramba, é um cara decente, coisa e tal. E isso vai fazendo, né, a cabeça do Cisco, né, que acaba se revoltando contra a Kira do Espelho, né, no caso. E aí ajuda tanto a Kira Prime quanto o Bashir a fugirem, né? E o Cisco ele vai comandar uma espécie de resistência contra a Kira do Espelho no universo espelho, né, no caso, né, enquanto que os nossos dois Kiras, a Kira Prime e o Bashir, né, vão voltar, né, para o universo Prime de novo, né. Então o episódio ele vai tendo essas coisas aí, tá? Vai tendo essas situações aí. Nem sempre, né, essa equivalência, o fato de você ser do universo espelho significa que você seja um mau caráter, né? No caso do Cisco acabou acontecendo, né? No caso do Quark acabou acontecendo, né? Que o Quark ele era um bom caráter, né? No universo Prime, no universo espelho, né? No caso, né? Mas, por exemplo, os Klingons, os Cardassianos continuam sendo caras conquistadores, continuam sendo caras militaristas, continuam sendo caras opressores, né, no caso, né, quando deveriam ser gente boa, né, no caso, né, os Terranos passando a ser vistos como vítimas, né, no caso, né, quando o Império Terrano acaba sendo subjugado, né. Bajor, por exemplo, né, era conquistado pelos terranos, né, e depois quando o Bajor passa pelo lado da Aliança, Bajor passa a ter um poder muito forte, né, ao contrário da Bajor que a gente vê no universo Prime, né, no caso, né. Então você vai ter essas situações aí. Agora, a personagem mais interessante realmente é a Kira do Espelho, né, no caso, né, por quê? Porque toda aquela sensualidade, né, que é associada a uma coisa mais pecaminosa, a uma coisa mais depravada que a gente viu em Mirror, né, em TOS, né, que você associava uma sensualidade, né, a uma coisa mais pecaminosa, né, dentro dessa visão WASP, né, de associar sexo a pecado, né, no caso, né, que aí as pessoas que eram, vamos dizer assim, do universo espelho, elas eram eivadas de uma certa sensualidade, né, a gente viu isso muito em TOS, né. Tudo isso você vê na Kira, né, de espelho, né, no caso, né, como se você pegasse essa visão da sensualidade associada ao pecado que você vê lá em TOS na década de 60 e jogasse nessa personagem da Kira da década de 90. Mas ela é muito mais do que isso, ela é muito mais complexa do que isso. Ela também tinha uma coisa meio matriarcal ali, né? Ela tinha uma benevolência com 1000 aspas ali, né? Com relação aos seus comandados, com relação aos escravos. Ela falava de uma forma leve, de uma forma, vamos dizer assim, suave, de uma forma amorosa com relação aos seus subordinados, aos seus escravos, coisa e tal. Mas tudo isso para esconder, né, um autoritarismo altamente selvagem, né? Bem aquele estilo mesmo de morder e assoprar, bem aquele estilo mesmo do
líder que tem que ser temido e amado, que a gente vê no Maquiavel, né, no Príncipe do Maquiavel, né? Então ela também tinha muito isso. E principalmente, né, a relação dela com a Kira Prime. Isso é que é a coisa que mais chama a atenção. Por quê? Porque ela ficou interessadíssima pela Kira Prime, né? Ela ficou realmente apaixonada. O Gaara que falou isso para Kira Prime, né? A Kira Espelho está apaixonadíssima por você, né? E aí essa coisa ficou ali num terreno meio, sabe, dúbio, né? De ou ser uma coisa meio narcisista, né? Que ela estava apaixonada por ela mesma, né? Ou até você ter um homossexualismo implícito ali, né? No caso, né? Star Trek, que nunca trabalhou, né, a questão do homossexualismo de uma forma muito aberta, né? Quando trabalhava sempre de uma forma metafórica, numa forma simbólica, numa forma meio figurada, né? A gente só viu isso realmente ser trabalhado de uma forma aberta em Discovery, né? E isso é um ponto que a gente tem que elogiar em Discovery, apesar de todos os problemas que Discovery tem, né? Foi a primeira série que trabalhou de Star Trek que trabalhou o homossexualismo de uma forma muito aberta, né? Mas em DS9 você vê nesse episódio, você vê esse homossexualismo meio que implícito ali, meio que vestido também de um narcisismo, né, nessa Kira Espelho aí no caso. Então essa personagem da Kira Espelho é uma personagem interessantíssima, né? E aí o interessante desse episódio também, só pra gente terminar de falar aqui, é ver como essa questão do universo espelho, ele trabalha, né, nuances, né, para os personagens, né, trabalha as novas leituras para os personagens, né, o que propicia aos atores que interpretam esses personagens, entendeu? Um desafio todo novo também, né? Um desafio todo novo de interpretação, né, desses personagens aí, né? O que você pode pegar esse personagem que o ator está cansado de interpretar com determinadas características, né, e você colocar novas nuances ali, novas formas de você ver, novas leituras, né, desse personagem, né, no caso, né. Então, o episódio é muito interessante por causa disso, porque ele é um desafio também para os atores, né. Então, gente, é isso, tá? Vale muito a pena rever esse episódio, tá? O 23º episódio da segunda temporada de DS9, tá? Que é o Espelho, Espelho Meu, tá? Eu tô indo pela numeração lá do Netflix, tá, gente? Que às vezes isso pode entrar em conflito aí com outras numerações de episódios aí, tá? Mas é o episódio, né, do Universo Espelho de DS9, né, que tá ali na final da segunda temporada. Aí fica mais fácil de achar, tá certo? Vou desejando vida longa e próspera a todos aqui. Esse texto vai estar na Batata Espacial. E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito bacana pra gente, tá bom? Abração, fui e até a próxima.